Olá, meu irmão e irmã em Cristo Jesus, tudo bem? Permita-me transmitir a você uma mensagem vinda de Deus que abençoará a sua vida, se assim você permitir. Bíblia na mão, Jesus no coração. A mensagem que estarei transmitindo a você neste momento, ela se encontra no livro Hebreus, capítulo 11, versículo 6, e assim está escrito: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Até aqui. O que vem ser a fé? O que se faz necessário para a possuirmos. Segundo a revelação vinda do Deus Criador de céus, terra e tudo que neles há, aprendemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E, logicamente, para se crer, faz-se necessário o conhecimento acerca daquilo crido. Por isso mesmo, podemos definir a fé cristã como a conexão entre o conhecimento, a confiança e a entrega. Primeiramente, precisamos buscar o conhecimento. E onde encontramos esse conhecimento acerca de Deus? Na sua revelação, constituída por sua palavra, a Bíblia. Chegando ao conhecimento, logo vem a confiança e, consequentemente, a entrega em um viver de honra, de obediência a esse Deus. Assim encontramos registrado em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Todavia, faz necessário termos a ciência acerca da fé cristã, sendo esta fé movida por obras perfeitas. E assim nos é revelado pelo Senhor em Tiago, capítulo 2, versos 14 em diante, de que a fé sem obras perfeitas, ela é morta. Sendo assim, aquele que diz crer em Deus e que de fato crê nele como Senhor, como Criador, como nosso Salvador, crê na divindade de Jesus Cristo como única porta de entrada à conquista da eternidade, mas que assim desfaz de uma que seja a obra perfeita, conforme nos é ensinada por Deus. Possui assim uma fé falsa, uma fé incapaz de o socorrer no que diz sentido à sua salvação. Salvação de quê? Salvação da condenação maior do pecado, a saber, a morte eterna. O pecado, ele nos condena. E o que é o pecado? À luz de 1 João, capítulo 3, versículo 4, aprendemos, conforme a instrução divina, conforme a instrução do próprio Deus, de que o pecado é a transgressão da santa lei de Deus. Como é escrito pelo apóstolo Paulo também em Romanos, capítulo 7, versículo 8, aprendemos que sem lei não há pecado. Retornando ao Antigo Testamento, aprendemos em Isaías, capítulo 59, versículo 2, que o pecado promove separação entre Deus e a criatura humana, para que assim essa criatura humana não possa ser atendida pelo Criador. E em Provérbios, capítulo 28, versículo 9, aprendemos que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir, de atender a santa lei de Deus, até a sua oração é abominável, detestável, não agradando assim ao Deus Criador.
e, consequentemente, não podendo esse ser humano ser atendido por Deus. Infelizmente, vivemos em um mundo onde a grande maioria das pessoas que se declaram cristãs transgredir dessa forma a santa lei de Deus, também conhecida como os 10 mandamentos, que se encontra, por exemplo, no livro Êxodo, capítulo 20, versículos 3 ao 17. Assim, muitas são as pessoas que transgridem o 4º mandamento declaradamente, o lembra-te do dia de sábado para santificar. Assim como também há aqueles que, além de transgredirem o 4º mandamento, também transgridem o 2º, o não farás para ti uso de escultura, a fim de culto. E assim essas pessoas se apegam em ensinos errôneos, contrários ao que a verdade divina nos exorta. Como, por exemplo, que a guarda do sábado é apenas para judeu, para o israelita, quando, na verdade, em se tratando de salvação, à luz de Romanos capítulo 2, aprendemos sobre quem é o verdadeiro israelita, nesse sentido de ser alcançado por Deus para a sua salvação, sendo este israelita todo ser humano genuinamente convertido ao cristianismo. Todo aquele, seja brasileiro ou de qualquer nação existente no mundo em que vivemos, que se esforça dia após dia para um viver de honra a esse Deus de infinito amor, a esse Deus Pai Todo-Poderoso que nos deu a maior prova de amor. Ele enviou a este mundo o seu Filho único, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas sim tenha vida eterna, vida abundante. Cabendo a nós refletirmos quanto ao nosso pensar e quanto ao nosso agir, para não deixarmos ensinos contraditórios ao assim diz o Senhor dominar a nossa mente e nos conduzir para um viver errôneo, distante do Criador, que quer o melhor para cada um de nós, que quer assim nos ofertar com uma vida bem superior a essa que possuímos, uma vida abundante, uma vida eternal, onde não haverá mais nenhum tipo de sofrimento. Cabendo assim a nós buscarmos sempre a reflexão necessária, fazermos bom uso da racionalidade que Deus nos concede, para assim nos apegarmos de fato ao que o Senhor nos declara na sua palavra. Como em Provérbios mesmo, capítulo 28, versículo 13, onde está apresentado que o ser humano que encobre as suas transgressões, seus erros, seus pecados, jamais prosperará. Todavia, o ser humano que confessa e deixa, abandona o seu erro, o pecado cometido, esse sim alcança a misericórdia vinda de Deus. Por isso mesmo é necessário buscarmos sempre o conhecimento, pois a fé ela surge a partir do conhecer a Deus. Faz-se necessário a leitura bíblica, a busca desse conhecimento divino, para que assim possamos entrar numa vida de fé cristã genuína, passando a sermos novas criaturas, capacitadas a pensarem da mesma forma como pensa aquele que criou todas as coisas, que é dono de tudo e de todos. Aquele que sabe de fato o que há de melhor para cada um de nós, sendo assim apresentado na sua palavra como uma divindade trina que se torna uma única divindade, pois trabalham juntos em um comum acordo
no objetivo único de salvação para nós, seres humanos, se assim permitirmos, pois, sendo amor, Deus nos concede a liberdade de escolha. Ele não nos força a nada, apenas nos orienta, cabendo a nós refletirmos e buscarmos de fato o que queremos para cada um de nós. Vida eterna ou morte eterna? O ladrão, Satanás, pai da mentira, o objetivo dele é nos destruir, nos matar, enquanto que o Deus Criador, o Deus Pai, Jeová, o Deus Filho, Jesus Cristo, e o Deus Espírito, o Espírito Santo, ambos trabalham juntos com um único objetivo: nos ofertar vida eterna, vida abundante, como registrado em João capítulo 10, versículo 10. E aí cabe a nós fazermos a nossa escolha. Bem-aventurado todo aquele que no decorrer da sua existência por este mundo terreno se esforça, luta dia após dia por um viver em honra a esse Deus de infinito amor. E que nas suas ações busca sempre agradar a Deus e não negá-lo. Pois, como o próprio Jesus deixou como ensino em Mateus capítulo 10, versículo 33, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Com certeza, nenhum de nós queremos esse fim, ser negado pelo Criador. Então, se queremos o consolo, o cuidado, a proteção divina, cabe a nós fazermos a nossa parte, pois o juízo divino será misericordioso para com aquele que em vida terrena se esforça dia após dia por um viver em misericórdia ao Criador. Assim devemos ser misericordiosos, não porque Deus precisa de nós, pelo contrário, porque nós que precisamos dele. Por isso mesmo, devemos ter um momento de reflexão, concentração, conforme o que é registrado na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a sua palavra. É no contato com esta verdade bíblica que conhecemos de fato a Deus. E a partir daí, Ele nos direciona, Ele nos guia através dos seus ensinos. Cabe a nós optarmos por obedecer ou não obedecer. Bem-aventurado o que escolhe a obediência, porque a salvação divina ela é desenvolvida pela obediência, como registrado em Filipenses capítulo 2, versículo 12. A graça salvadora de Deus, ela promove transformação na vida humana. Leia Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 15. Por isso, graça sem transformação, sem mudança de caráter, não é graça, mas sim desgraça. E como abolir o que é inabolível? A santa lei de Deus, os 10 mandamentos, apresentados em Êxodo, capítulo 20, versículos 3 ao 17. Servindo essa lei como base, como alicerce para uma verdadeira vida cristã, uma lei que se resume no amor, o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. E, como o próprio Jesus ensina, amor é sinônimo de obediência, pois assim nos diz o Senhor Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos, como apresentado em João, capítulo 14, versículo 15. E quanto aos 10 mandamentos, assim eles são registrados desde o Antigo Testamento
até o Novo Testamento. Muitos são os que dizem que este ou aquele mandamento não está presente no Novo Testamento, que só se encontra no Antigo. Mas isso não é verdade, como estarei apresentando aqui agora. Em Lucas capítulo 8, assim está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Ou seja, não terás outros deuses diante de mim. 1 João capítulo 5, versículo 21. Guardai-vos dos ídolos. Ou seja, não farás para ti uso de escultura a fim de culto. E nesse caso, pede o Senhor que não seja feita uma escultura nem mesmo dele. Mateus capítulo 6, versículo 9. Santificado seja o teu nome. Uma referência ao não usar o nome de Deus em vão, inutilmente, associada a mentiras, a uma vida de pecado. Lucas capítulo 23, versículo 56. No sábado repousaram conforme o mandamento. Uma referência ao lembra-te do dia de sábado para o santificar. Servindo estes 4 primeiros mandamentos, sendo estes 4 mandamentos iniciais aí resumidos pelo amor a Deus acima de tudo, como assim nos ensinou Cristo Jesus. E enfim, os 6 mandamentos finais, que assim são resumidos pelo amor ao próximo como a si mesmo, encontra-se no Novo Testamento. Mateus capítulo 19, versículo 19. Honra teu pai e tua mãe. Mateus capítulo 19, versículo 18. Não matarás. Mateus capítulo 19, mesmo versículo 18. Não cometerás adultério. Não furtarás. Também Mateus capítulo 19, versículo 18. Não dirás falso testemunho. Mateus capítulo 19, também o versículo 18. E por fim, não cobiçarás, não desejarás o que é do próximo. Romanos capítulo 13, versículo 9. Assim sendo, Deus é claro na sua palavra. Ele não é um Deus de mudança. É um Deus de verdade. O sim é sim, o não é não. Cabendo a nós buscarmos o entendimento devido, o estudo diário da Santa Palavra do Senhor, para assim chegarmos à ciência exata, conforme assim nos diz o Senhor. E se assim diz o Senhor na sua palavra, é porque devemos cumprir. Não somos salvos pelas nossas obras, mas as nossas obras dizem quem de fato somos, se somos cristãos genuínos ou não. Assim, devemos obedecer a Deus não para sermos salvos, mas porque fomos salvos para a obediência a esse Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa refletir perfeitamente acerca de tudo que mencionei neste vídeo gravado. E que a sua decisão seja a melhor possível para te aproximar de Deus e te fazer um vencedor na companhia desse Deus insuperável, todo-poderoso. Deus seja louvado, Deus abençoe a sua vida. Ore comigo neste momento. Amado Deus, Pai todo-poderoso, Pai querido, engrandecido seja o teu nome a todo momento, pois somente o Senhor é Deus, a quem devemos servir constantemente, pois sem a tua presença, sem a tua ação, nem mesmo existiríamos, ó Pai querido. Por isso te agradecemos pelo dom da vida, pelo teu amor para conosco, pelo teu cuidado, Senhor Deus. Te agradecemos pela tua preciosa palavra que nos exorta claramente, perfeitamente, para assim podermos te conhecer, para assim podermos ter a ciência exata acerca do que pertence do bem, o que pertence ao mal, e assim nos associarmos a uma vida correta, acertada,
agradando ao Senhor, Pai querido. Pois como Criador, o Senhor é dono de tudo e de todos, ó Pai. E é o Senhor que determina o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Cabendo a nós fazermos bom uso da nossa audição e, primeiramente, te ouvirmos, refletirmos em seguida, para, enfim, optarmos por escolhas acertadas, num viver de honra ao Senhor, Pai querido. Infelizmente, ainda neste mundo terreno, somos dotados por uma natureza pecaminosa e assim erramos constantemente, Pai querido. Mas graças ao Senhor, Pai querido, que é um Deus de justiça, um Deus de amor, um Deus de servidão, um Deus de misericórdia, que nos dá a oportunidade, Senhor Deus, dia após dia, Senhor Deus, enquanto vivemos, cabendo a nós estarmos atentos, pois essa vida terrena é finita e não sabemos nem o dia e nem a hora da nossa partida deste mundo, Senhor Deus. Assim como também não sabemos nem o dia nem a hora do advento de Cristo Jesus, quando Ele virá como um juiz para julgar a todos, Pai querido. Salvos e perdidos. Primeiramente os salvos, para depois do milênio, julgar assim os perdidos, estabelecendo a condenação para cada filho da desobediência. E bem-aventurados os que forem ressuscitados primeiro, Senhor Deus, os que forem encontrados em vida também, e que assim não entrarem em óbito, que assim serão glorificados, transformados por Cristo Jesus, para assumirem a condição de imortalidade, Pai querido. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada por este mundo terreno, para que assim possamos alcançar esse bem maior, Senhor Deus, de imortalidade, onde assim teremos o regozijo de vivermos eternamente com o Senhor, numa nova vida, uma vida perfeita, bem superior a esta, Senhor Deus. Ajuda-nos, Pai querido, para que assim possamos enfrentar as forças do mal de forma corajosa e de forma vencedora, Pai querido. Na companhia do Senhor, isso é fácil, Pai querido. Então vem estar presente em nosso meio, nos direcionando, nos guiando, Senhor Deus. E naquilo que estivermos fracos, venha nos fortalecer, Senhor Deus. Pois o Senhor mesmo nos revela que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então nos fortaleça, Senhor Deus, para que assim possamos nos entregar completamente ao Senhor, como Deus único, justo que o Senhor é, Pai querido. Um Deus digno de toda honra e de toda adoração. Louvado seja sempre o Teu nome, Pai querido. Humildemente pedimos perdão pelos nossos pecados, clamamos pelo Teu poder em nossas vidas. Fortaleça-nos, ó Pai, para que assim possamos nos livrar de todo tipo de engano e que assim venhamos nos apegar sempre no assim diz o Senhor, na Tua verdade, que sejamos filhos fiéis, amados do Senhor, Pai querido. Filhos misericordiosos, para assim alcançarmos a Tua misericórdia, Pai querido, e sermos recompensados com o bem maior, que é a vida abundante e eternal que o Senhor tem para nos ofertar, Pai Santo.